Os irmãos podem ficar sentados. É muito bom estar neste lugar, irmãos. Não porque pelo lugar em si. Não porque... mas também porque nós gostamos de estar uns com os outros. Mas é muito bom estar neste lugar, porque Deus está aqui. Amém? E isso faz a diferença. Não é? A grande diferença é onde está o nosso Deus. Aquele Deus que nós temos estado a cantar, aquele Deus que nós temos estado a falar, aquele Deus que nós temos estado a meditar, e aquele Deus tem estado a falar connosco. Amém? Porque não é apenas nós a falarmos com Deus, mas Deus fala connosco. Deus que fala ao nosso coração, Deus fala à nossa mente, Deus fala ao nosso entendimento, Deus traz à nossa vida. Deus traz à nossa vida sabedoria e graça, e de uma forma muito especial Ele se revela a nós. Amém? É tão bom, tão bom. É tão bom nós experimentarmos e percebermos o amor de Deus. Sabem, irmãos, o amor de Deus é a razão de tudo isto que nós temos estado a fazer. Cantado, orado. O amor de Deus é a razão de nós podermos estar aqui. O amor de Deus é a razão de nós podermos compreender que Ele é Deus. E nesta noite eu gostava de abrir, que os irmãos abrissem comigo, Filipenses capítulo 2. E hoje gostava de compartilhar com os irmãos um pouco do meu coração. E gostava de compartilhar com os irmãos um pouco acerca da cruz. A cruz que marcou a vida de Jesus, a cruz que marcou o percurso de Jesus na terra, a cruz que marcou, que deve marcar e que marca as nossas vidas em cada dia ainda. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 11, é uns versículos que os irmãos conhecem muito bem. Mas eu não podia falar da cruz sem ler este texto, eu não podia falar da cruz sem passar por este texto, ainda que a Bíblia fala da cruz, a Bíblia aponta para Jesus, o Cristo sofredor, aquele que passou, aquele que nos amou, porque estamos a falar de amor. Às vezes parece complicado, como é que se consegue falar de alguma coisa tão terrível como a cruz e falar de amor ao mesmo tempo? Mas o que Jesus passou naquela cruz foi a expressão do seu amor por nós. E quão excelente. Nós ficamos baralhados com este dilema, não é? Porque nós temos uma dificuldade como seres humanos, quando temos alguma coisa na nossa vida ou passamos alguma coisa, nós ficamos aflitos, ansiosos e pensamos que de tudo mal. Mas Jesus naquela cruz, Ele via a salvação de cada um de nós e a vida transformada de cada um de nós. O seu sofrimento foi a razão de nós estarmos aqui hoje. O seu sofrimento é a razão, irmãos, de nós podermos adorá-lo e termos este acesso tremendo, maravilhoso, glorioso, a podermos orar e falar com o nosso Paizinho, que está lá nos altos céus. E um dia vamos ter um privilégio tremendo de o ver, face a face. Amém? Quão bom vai ser. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 5. E diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo a usurpação de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de ser, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte na cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E quão bom é nós percebermos e conhecermos quem é este Deus.
Sabem, irmãos, a cruz ainda hoje pode ter muitos significados. Mas a cruz no tempo dos romanos, no tempo que Jesus passou pela terra, a cruz naquele tempo era sinónimo, era vista e era temida, porque a cruz era o castigo, talvez o maior castigo que havia em termos de justiça. A cruz era para os malfeitores, não dos pequenos delitos, mas dos grandes delitos. A cruz era a condenação, porque a cruz era a exposição pública de uma morte anunciada. A cruz era o lugar da dor, do sofrimento. E sabem, a cruz mexe comigo, porque a cruz, se nós olharmos, e eu gostava de passar um pouco aos irmãos, algo que Jesus passou na cruz. Não apenas o sofrimento físico, mas a solidão de Jesus na cruz. Sabem, irmãos, Jesus tinha, enquanto andou passeando e pregando e anunciando e dizendo com coisas maravilhosas, quando Jesus andou curando e fazendo sinais e maravilhas na sua caminhada, as multidões o seguiam. As multidões estavam interessadas naquilo que ele tinha. Os discípulos o seguiam. Ainda que muitos o negassem, mas sabiam que ele fazia coisas maravilhosas e grandiosas. Ele curava, ele libertava aqueles que estavam oprimidos. Os que estavam coxos, estavam cegos, ele dava vista, dava andar. Os que tinham mãos mirradas, ele curou. Aqueles que estavam abatidos e cansados, muitas vezes, ele os animou e os levantou. Mas quando nós começamos a falar da cruz, e à medida que o tempo se caminha em direção à cruz, Jesus começa a ficar só. E sabem, muitas vezes a maior dor não é a dor física, mas é a dor da solidão. Eu gostava que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 27. Eu gostava que nós passássemos os olhos por aquele texto e compreendêssemos um pouco como é que Jesus ficou só. Mateus 27. Verso 39 diz assim. Mateus 27, 39 diz: E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce dessa cruz. O povo que passava, aqueles que tinham aquele interesse muitas vezes de ver quem estava lá, aqueles que muitas vezes, acredito eu, se calhar foram alimentados por Jesus, aqueles que seguiram ouvindo as suas palavras algumas vezes, agora estavam dizendo: sabem porque é que eu digo isto? Porque eles sabiam o que Jesus tinha dito, que ao terceiro dia reedificaria aquele templo. Eles sabiam aquilo que Jesus tinha ensinado, por isso eles conheciam Jesus. Eles pelo menos tinham ouvido. E agora eles estavam desamparando, estavam até blasfemando, estavam desafiando Jesus. O povo desamparou Jesus. E no verso 41, se nós continuarmos a ler, diz: E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e os fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e assim mesmo não se pode salvar. Se és rei de Israel, deixa agora da cruz e cremos nele. Os líderes religiosos escarneciam dele. Aquele que estava dando tudo por amor deles. Aqueles que ouviram, aqueles que muitas vezes também o feriram,
com as suas perguntas, com as suas indagações. Mas os líderes religiosos não o compreenderam. E agora não apenas ignoravam-no, mas escarneciam e falavam mal dele. Vejam, é interessante que neste texto todos aqueles que passavam por ele diziam: desce dessa cruz. Mas Jesus sabia que tinha que ir lá, por amor de nós, porque não havia mais nenhuma solução para que nós pudéssemos ser salvos, perdoados dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo de errado que nós fazíamos. Satanás usava aqueles homens para dizer: desce da cruz. Mas Jesus sabia que tinha que ficar lá. Sabem, até os ladrões, aqueles que estavam com Jesus na mesma crucificação, verso 44 diz assim. Verso 43 diz: confiou em Deus, livrou agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus, diziam os religiosos. Mas no verso 44 diz: e os mesmos lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com eles estavam crucificados. E os mesmos lançavam também em rosto os salteadores, que com eles estavam crucificados. Oh meu Deus, como é difícil nós começarmos a ficar sós. Aqueles que conheciam, aqueles que... Mas sabem, a maior solidão nós encontramos no verso 46. E o verso 46 diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E agora, nós vemos Jesus a caminhar no seu ministério. Vemos Jesus a caminhar pelas ruas, pelas estradas, pelas vilas, pelas aldeias. E vemos Jesus a ser perseguido pelas multidões. E muitas vezes Jesus cansado, triste, abatido. Vemos Jesus a fugir e a ficar só com o Pai. A orar, a ficar em comunhão com o Pai. Mas sabem, este foi para mim o momento mais difícil de Jesus. Quando Ele levou sobre si os nossos pecados. Quando Ele levou sobre si as nossas culpas. E o Pai, naquela altura, por ser santo, Ele não podia estar com Jesus. Porque tudo o nosso erro recaiu sobre Ele. E Ele ali fica só. Fica isolado. Fica separado. Fica a suportar as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos erros. Sozinho. Pendurado no madeiro. Onde era o nosso lugar. Onde era o meu lugar. Sabem, irmãos, Jesus ali ficou só. Sabem, aqueles que caminhavam com Ele, os discípulos, aqueles que andaram com Ele, que ouviram os seus ensinamentos, aqueles que aprenderam com o Mestre, aqueles que fizeram milagres com Jesus, viram muita coisa acontecer. Esses, à medida que o tempo ia caminhando, se aproximando da cruz, eles iam desfalecendo. Quando Ele está no jardim do Getsemane, ali orando, e leva os seus discípulos para estarem com Ele, aí começam eles a fraquejar. E Jesus, em sofrimento e em dor, e está-lhes dizendo, achando-os dormindo, diz: vocês não podem orar um pouco comigo, nem uma hora. Vocês conseguem estar intercedendo. E à medida que Jesus se aproxima da cruz, alguns começam a negá-lo, outros começam a voltar as costas. E quando Jesus está na cruz, nós encontramos, no texto, não encontramos lá muitos discípulos. Não sei se terá mais que João e algumas mulheres. Onde é que estão os amigos de perto de Jesus? Sabem, irmãos, isto deve-nos fazer pensar. Isto deve-nos fazer
pensar muitas vezes como nós vivemos a nossa vida cristã, como nós vivemos o nosso cristianismo, o valor que nós damos a Jesus Cristo. O preço que custou nós estarmos aqui. Nenhum de nós éramos dignos de estar aqui. Todos nós estávamos sob condenação. Mas o preço de Jesus, o preço pago naquela cruz, nos dá um privilégio tremendo de entrar além do véu, na presença de Deus vivo. Sabe, irmãos, aquela cruz era a nossa sentença. Não era a dele. No Natal nós costumamos dizer muitas vezes que, no Natal não, na Páscoa, que aquela coroa não era dele, que aquela cruz não era dele, que aqueles chicotes, aquelas escoteadas não eram dele, não eram dele, porque ele nunca falhou, nem se achou engano algum na sua boca. Os homens quiseram condená-lo e não conseguiram encontrar nada de errado na vida deles. Mas o que ele sofreu era o que nós devíamos sofrer. Era a nossa sentença. Porque diz a Bíblia que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e longe estão da glória de Deus. Todos. Sabem, irmãos e amigos, não é por nós sermos boas pessoas que agradamos a Deus. Não é por nós que não fazemos coisas erradas que estamos no plano de Deus. Nós só somos filhos de Deus e estamos no plano de Deus se compreendermos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o preço que estava sobre nós recaiu sobre Ele naquele lugar. Essa é a razão. Essa é a única forma que nós temos para ter acesso ao Pai. E para que o Pai olhe para nós e veja as nossas vidas perdoadas, lavadas no sangue de Jesus Cristo. Eu gostava de ler um texto que os irmãos conhecem perfeitamente. Isaías 53. Isaías 53 é um texto profético. O profeta Isaías, ele ungido e dirigido por Deus, ele escreveu. E diz assim no verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus descuidadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Amém? Pela nossa transgressão, pelos nossos erros, por aquilo que estava de errado na nossa vida, foi o castigo que caiu sobre Jesus. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, dizia Paulo aos Gálatas, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro, como eu disse no princípio, é sinal de maldição, de castigo. E Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito por nós. Oh, quando gratos nós devemos ser a Deus. O nosso coração se deve rasgar e glorificar e honrar a Deus com um agradecimento tremendo em cada dia por aquilo que Ele tem feito por nós e que Ele está fazendo. Ainda hoje Ele trabalha em nosso favor. Sabem, a cruz de Cristo não é apenas morte. A cruz de Cristo não representa apenas a morte. A cruz de Cristo não representa apenas solidão. A cruz de Cristo não representa apenas sofrimento.
A cruz de Cristo não representa apenas humilhação daquele que era o Filho de Deus, aquele que desceu dos céus à terra. A cruz de Cristo representa esperança. A cruz de Cristo representa perdão. A cruz de Cristo representa paz. A cruz de Cristo representa amor. A cruz de Cristo representa a razão de nós podermos adorar e exaltar o nosso Deus. Porque Ele não ficou naquela cruz. Ele ao terceiro dia ressuscitou. Amém? E a vitória da sua ressurreição faz com que nós possamos ser vitoriosos. Amém? Porque a morte não tem mais domínio sobre ele. Sabem, irmãos, eu admiro. E uma das coisas que marcou a minha caminhada cristã, muito mais novo, quando eu era um bebê na fé e muito novo de idade, foi um sonho que eu tive com a cruz de Cristo. No outro dia estava ouvindo a Isabel e estava dizendo, por acaso já tinha isto preparado, e estava ouvindo a Isabel e estava dizendo, a cruz de Cristo tem marcado muitas vidas, e a minha vida foi marcada por alguma coisa que Deus me mostrou, daquele sofrimento, daquela angústia, aquela dor na cruz. E aquela visão foi uma coisa tão real que marcou a minha vida. E agarrou a minha vida. E muitos testemunhos, muitas vidas têm sido presas, destruídas as barreiras, os corações de pedra, pelo poder da cruz. Sabem, irmãos, Billy Graham ele tem uma expressão muito interessante. Billy Graham diz assim, a cruz é ofensiva, pois confronta as pessoas. A cruz é ofensiva, pois confronta as pessoas. Mesmo assim, é um confronto que todos devemos enfrentar. Amém? Porque quando nós somos confrontados com a cruz, nós temos o privilégio e a responsabilidade de escolher Jesus Cristo. E aí fica a responsabilidade da nossa parte. Quando nos é apresentada a cruz, nós temos que escolher. Ou escolhemos a cruz e Jesus, o grande Salvador, o grande Senhor, aquele que pagou um preço. Ou nós rejeitamos. Mas essa é a nossa responsabilidade depois, perante o Senhor da Glória. Eu achei tão interessante este pensamento. A cruz é ofensiva. É. A cruz mexe connosco. A cruz mexe com o nosso interior, mexe com o nosso coração, mexe com os nossos sentimentos. Sabe, irmãos, às vezes custa-me quando nós falamos de cruz e hoje em dia, às vezes é tão difícil nós percebemos ou vermos pessoas. Deixa-me pôr isto de outra maneira. Hoje em dia é complicado e é difícil nós tentarmos mostrar os nossos sentimentos. Nós temos vergonha de chorar, nós temos vergonha de rir, nós temos um problema enorme que estão à nossa volta. E deixe-me dizer, às vezes, dentro da igreja, nós temos problemas para orar, nós temos problemas para cantar, nós temos problemas até para chorar, com medo que alguém nos diga alguma coisa à nossa volta. Sabem, Deus nos fez com sentimentos. E até os nossos sentimentos glorificam a Deus. Quando nós oramos, quando nós rimos, quando nós choramos. Quando nós temos medo e fugimos para os braços do Pai e dizemos, estou aqui, ajuda-me. Ou quando nós estamos alegres e glorificamos a Deus. E a cruz deve mexer com os nossos sentimentos. Sabem, hoje em dia, tudo aquilo que nós vimos e o que tem passado, o que está passando, está esfriando os sentimentos. Hoje em dia nós lidamos com morte quase como lidamos com uma coisa alegre. Nós vemos alguém sofrendo e nós conseguimos passar ao lado e não nos diz nada. Isto tem a ver com algo que tem sido disseminado pelos nossos dias. Está bloqueando os nossos sentimentos. E quando nós falamos de cruz, Jesus, para muitos pode ser
alguma coisa que temos lá em casa, pode ser para colocar num colar, pode ser um desenho bonito, mas a verdadeira cruz não é nada disso. A verdadeira cruz é aquela que mexe no teu coração e no meu coração. A verdadeira cruz foi aquela que transformou a minha vida e a tua vida. A verdadeira cruz é aquela que ainda hoje tem poder para destruir barreiras e mudar vidas. Sabem? A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devemos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus. Foi aquele que morreu na cruz por amor de nós. Foi aquele que se entregou completamente por amor de nós. Sabem, Spurgeon, um homem de há uns anos bons atrás, ou dos séculos não, mas centenas de anos, 200 anos para aí, 100 e tal anos. Ele tem uma expressão muito interessante, e eu gostava de quase terminar com esta expressão. A moralidade pode manter o homem afastado da cadeia. Nós somos certinhos, nós somos perfeitos, nós somos morais. Afasta-nos da cadeia. Mas somente a cruz e o precioso sangue de Cristo nos pode livrar do inferno. Nós somos certinhos, é para aqui, para a terra. Mas para sair do inferno e entrar no céu, só através da cruz de Cristo e do sangue de Cristo. Mais nada. Podemos ser as pessoas mais certas, mas só é aqui para a terra. É para vivermos a comunidade uns com os outros. Isso é valoroso. Mas para entrar um dia na glória, nós precisamos ser lavados e purificados. Passando pela cruz e lavados no sangue de Cristo. Amém? Irmãos, quão poderoso é o sangue de Cristo. Quão tremendo é o sangue que está sobre as nossas vidas. Que tem marcado os nossos corações. Irmãos, eu gostava que, pelo menos, nós possamos pensar ao longo dos tempos o que é que nós temos feito com a cruz de Cristo. O que é que nós temos feito do Jesus da cruz? Que lugar nós temos colocado? Sabem, Deus entregou tudo o que tinha. Tudo. O mais precioso que tinha. Por causa de ti e de mim. E nós, o que é que estamos dando a Deus? O que é que estamos dando? O que é que estamos dando? Sabem? Deus pede de nós tudo o que nós temos. E o tudo é a nossa vida. Não para nós abdicarmos dela, mas para que Ele possa ser o Senhor dela. E para que Ele possa abençoar a tua vida tremendamente. Numa sociedade de problemas, de dúvidas, ansiedade, em que corremos de um lado para o outro, nós precisamos parar e olhar para a cruz. Olhar para o Cristo que está na cruz, ou que esteve na cruz e saiu dela, e que hoje pode estar junto a ti e pode habitar no teu coração. Não estamos a falar do Cristo que ficou na cruz, não. Ele foi retirado da cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele hoje habita o pé de cada um de nós. E o mais excelente é que aquele homem com as mãos furadas, com o seu lado furado, os seus pés furados, hoje está junto a cada um de nós para nos dar um abraço e dizer: estou aqui, eu te amo. E pedir à igreja que ficássemos de pé, amém. Obrigado, Pai. Oh, Santo, Santo, Santo de Israel, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai. Nós temos de compreender, Senhor, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ouvir, Senhor, e de saber que Tu entregaste tudo o que tinhas por amor de nós. Pai, oh Pai, não permitas, Senhor, não permitas que nós fiquemos indiferentes, Senhor, ao sacrifício do Teu Filho. Mas que o nosso coração possa, Senhor,
o Senhor se arrepender, possa mudar, possa entregar-se a Ti, Senhor. Porque Tu és fiel, Pai. Toma, Senhor, cada uma destas vidas está nas Tuas mãos, Pai. Ó Pai, que nós possamos glorificar, exaltar e honrar o Teu nome por aquilo que Tu tens feito, Pai. Santo, santo o Teu nome, Pai. Eu não sei se nesta noite está aqui alguém que depois de ouvir este desafio da cruz e aquilo que Jesus fez por amor de nós, e podíamos estar aqui falando muito mais tempo, quer abrir o seu coração e quer dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que pagou um preço tremendo pela minha vida. Eu quero esse Jesus que sofreu nessa cruz porque me amou. Eu quero esse Jesus que abdicou de tudo o que tinha lá no céu para vir à terra, para pagar o preço que era o meu preço, para sofrer aquilo que eu devia ter sofrido. Não se esqueçam, irmãos, Ele ficou só porque nos amou. Eu não sei se há aqui alguém que ainda não aceitou Cristo, mas eu ia desafiá-lo a entregar algo a Deus hoje. Aquilo que Deus entregou por si foi tudo. Mas Jesus quer ajudá-lo. E nesta noite, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, eu podia fazer um sinal com o seu braço para nós podermos orar. Não sei se está aqui alguém que ainda não fez isso, mas se não o fizeste, faz nesta noite. Se compreendeste o amor de Cristo por ti, o sacrifício de Jesus. Aleluia. Aleluia, Axá, aleluia, santo. Tu és santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se já todos os fizemos, acho que nós devíamos agradecer a Deus por isso. E se alguma coisa não está bem da nossa vida, pedir perdão a Deus. Dizer: Deus, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, porque o Teu sacrifício na cruz, Ele levou os meus pecados. E ajuda-me a caminhar como Tu queres que eu caminhe. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia.